Hi guys! Na aula de hoje nós vamos aprender os números em inglês com esse guia completo para vocês. Introdução. Aqui a gente vai ver um guia básico, porém completo, dos números em inglês e todas as principais ocasiões diferentes em que é necessário usar os numerais no cotidiano, que vão estar listados aqui no texto com exemplos de uma forma bem simples para vocês, ressaltando as características mais relevantes para a compreensão e memorização dos números em inglês. Seguindo aqui ainda a introdução, antes de mais nada, é necessário esclarecer a diferença de números, numbers, e numerais, numerals. Os números são uma ideia única de quantidade em si, e cada número pode ser representado por diversos numerais, bem como no português. A aula ela é dividida entre numerais cardinais, numerais ordinais, outros tipos de numerais, pronúncias e alguns exercícios. A nossa aula ela já vai começar com uma atençãozinha que você precisa dar para um número que normalmente as pessoas não pensam muito, que é o número zero. O número zero ele é expresso de diversas formas em inglês. O numeral cardinal zero também pode ser dito como O ou nothing, em outras expressões, conforme o contexto. Aqui a gente vai entender a diferença entre as principais zero e O em dois exercíciozinhos. So, imagine a planet with zero gravity. Imagine um planeta com gravidade zero. E no segundo exemplo, I live in apartment 304. Eu moro no apartamento 304. A explicação do porquê o zero é utilizado, na primeira frase e na segunda a gente utiliza o ou é que quando expressando uma quantidade mensurável, ou seja, uma quantidade que a gente consegue falar mesmo, zero, como zero gravidade, gravidade zero, que é necessariamente expressa por um adjetivo, a gente realmente vai falar zero. Mas quando a gente está falando de um nome, por exemplo, como uma localização ou até mesmo o número de um apartamento, aqui a gente está falando de um substantivo. Então o numeral zero ele é pronunciado como O. Nesse exemplo aqui abaixo, a gente vai ter uma ideia também de substantivo, no qual a gente pode falar o ou, que é em horário. It's exactly 4:07. São exatamente 4 e 7. Também no português, se você for parar para analisar, a gente não necessariamente fala o zero. A gente não fala 407, e sim 4 e 7. E aqui vai uma curiosidade legal para vocês sobre o número zero, que é se você sabe falar o nome fictício do James Bond em inglês, que é Agente 007. Aqui, a gente não vai falar 007, a gente fala 007, double. Por que o double? Porque se a gente for ver nas observações, o double ele é utilizado para numerais que se repetem. E a gente pode utilizar ele em várias situações. Por exemplo, o número 22, a gente pode falar double two, ou o número 99, a gente pode colocar double nine, dependendo da situação em que a gente estiver colocando esses números. Bom, vamos ressaltar algumas exceções da utilização do número zero. O número zero, quando ele é um substantivo composto de numerais e letras, como por exemplo uma senha, aqui a gente não necessita de falar O, a gente pode falar zero. Por quê? Porque quando normalmente tem senhas com números, a letra O ela também pode ser confundida na pronúncia do O. Então, para não haver confusão, você pode falar assim o zero sem problema nenhum. E em diálogos formais, o substantivo zero pode também ser pronunciado como zero. Passando uma linha agora no número zero, a gente vai falar de uma situação que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que é saber a diferença entre o numeral one e os artigos indefinidos a, an no inglês. No português, quando a gente utiliza a mesma palavra, para os artigos e para o numeral, que é o e uma, para ambas as situações, podem ter confusões. Então, no inglês, a gente tem um certo cuidado, que a gente vai ver mais pra frente, como os artigos são utilizados com os numerais 100 e 1000. Mas lembre-se desde já que o numeral one e o artigo an não são a mesma coisa. O numeral to também pode ser expresso aqui no inglês com muita frequência como couple. Então, ao invés da gente falar I need 2 plates, tá totalmente certo você falar I need a couple of plates, que é eu preciso de 2 pratos.
Há outros termos que expressam dois em inglês, mas couple é o mais utilizado. E, como vocês perceberam, tem uma listinha no lado, né? No lado esquerdo da aula, falando como é que fala os números. Então, a gente vai pronunciar aqui com vocês, caso vocês tenham dúvida da pronúncia dos números em inglês. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Passando para a próxima página, a gente vai ter a continuação aqui do que seria o couple, só que com o 12. O 12, a gente pode utilizar a palavra dozen, a dozen. Então, ao invés da gente falar I need 12 eggs, aqui a gente consegue falar I need a dozen eggs, que está completamente ok, como se fosse no português também. Note que o dozen requer o artigo a, mas não necessita do conector of, como a gente fala no couple of, nas outras expressões, que foi similar lá na lição passada. Aqui a gente pode só falar a dozen, não necessita do of. E a gente também vai fazer a pronunciazinha dos números que estão ali do lado. Bora lá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 100, 1000 e 1 million. Passando para a próxima página da lição, aqui a gente vai ter uma atenção interessante para se ter. Enquanto os numerais com dois algarismos são expressos com hífens, como a gente viu ali, né, na pronúncia passada, como por exemplo 21, 93, a partir do 100, os numerais eles vão levar o AND para conectar a casa da centena ou do milhar e da unidade, quando não há número na casa da dezena, como por exemplo 209, que é 209. Esse conector é eliminado assim que surge o número na casa da dezena, no uso cotidiano do inglês. Mas o que é interessante aqui para você mesmo, quando você quiser saber a escrita, você não necessita do conector, tá bom? Que é o hífen, do conector hífen. Então, a gente vai analisar alguns exemplos de como é que vai ser trocado esse conector. 1010, você pode falar 1010, mas você também pode falar 1010. O and, ele não tá errado, tá bom? Nessa frase você utilizar, mas fica muito mais formal. Se você estiver buscando por um inglês britânico, tá tudo bem, mas se você quiser um inglês estadunidense mais informal, 1010 é o correto. E no segundo exemplo, 4201, que seria o correto de se ler dessa forma. Então, vamos ler agora, né, a listinha ali do lado em branco. 101, 1001, 1121, ok? Você pode escolher se você quer falar o and ou não, tá certo dos dois jeitos. Tanto o numeral 1 quanto o artigo a podem preceder o 100 e o 1000, como a gente consegue ver ali do lado. A principal diferença no emprego de cada um é que o 1 é necessário para indicar quantidades precisas ou ênfase, enquanto o artigo a é melhor para estimativas. O artigo só pode ser usado no início do numeral, ou seja, 100. Está correto, mas 1100 não pode, é incorreto. No caso do uso duplo das palavras numerais 1000 e 100, a gente vai colocar a palavra one. Então, vamos lá. Então, a gente não pode falar 1100. Se a gente quiser, vai ser 1100, ok? Não necessita do conector a, ok? Muito bom, agora a gente vai dominar um pouquinho melhor os usos específicos dos números em inglês em algumas áreas, como por exemplo na matemática. Então, como é que a gente falaria 1 mais 3 menos 2 igual a 2, né? Falando os números da forma correta em inglês. Ficaria 1 plus 3 minus 2 equals or makes 2. 2 times 10 makes 20. 100 divided by 5 equals 20, ok? Agora nós vamos falar sobre os anos. Para facilitar a pronúncia dos numerais de 4 dígitos, como os anos, divide-se o numeral em 2, pronunciando cada parte separadamente, como no exemplo 1966. Aqui, você pode separar o 19 e o 66 para pronunciar.
Então, 1966. Por convenção, os anos do século XX e anteriores seguem esse modelo acima, enquanto os anos iniciais do século atual são pronunciados por inteiro. Então, 1804 fica 1804. Mas quando a gente está falando dos anos 2000 para frente, é comum que eles leiam o número completo sem separar. Então, 2002 ficaria 2002, 2012 ficaria 2012 e 2020 ficaria 2020. Agora, vamos falar sobre os números ordinais. Numerais ordinais são os que indicam algum tipo de hierarquia, bem como no português, ou seja, numeram elementos de uma lista. Então, a gente vai ver na tabelinha ao lado como é que funcionam esses números ordinais e como é que corresponde a cada número cardinal. É importante notar como os numerais ordinais acima do 20º, como o 21º, são, por exemplo, formados com um numeral cardinal na casa da dezena e depois, em seguida, um ordinal na unidade. Então, é como se tivesse uma tradução literal de se falar a palavra 21º e não o 21º como no português. É 21º, em uma tradução ao pé da letra. Então, 21º, 21st, ok? Então, a gente vai ver essa tabela ao lado, mas antes é interessante que você olhe logo essa tabelinha abaixo para você entender como é que vai funcionar, né, de acordo com o end of the ordinal number, como é que vai ser a pronúncia. Então, toda vez que a gente vai ver a finalização com a gente vai ter que ter um ST no final, um som de ST. No segundo, é sempre um som de ND, terceiro, som de RD, e de 4 a 9 e 0 é número TH, né? É a final de TH. Pode ter parecido confuso, mas a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, 1 fica first, 2 second, 3 third. Quando a gente está falando desses números, o 1, 2 e 3, que é primeiro, segundo e terceiro, são os que mais vão mudar, que basicamente muda o jeito que até escreve. Depois, quando a gente passa para o 4, 5, 6, 7, é basicamente a palavra for com um Tzinho H, esse som de th, no finalzinho da palavra. É legal aqui você treinar, por exemplo, na frente de uma folha, falando a palavra e fazer com que ela se mexa com o arzinho que vai sair da sua boca quando você usa esse TH, esse th no final. Aí você vai estar falando certo. Então, fourth, como por exemplo, 4th of July. Então, os 5, 6, 7, 8, 9, 10 vão seguir exatamente esse mesmo exemplo de TH, bem como todos os outros ali. Mas, quando a gente está falando de qualquer outro número que seja seguido de 1, 2 e 3, a gente vai colocar first, second ou third, como, por exemplo, 21st, 22nd or 23rd. Mas, quando a gente já passa para o 4, 5, 6, 7 e em seguida, a gente pode já falar normal como 24th, ok? Bom, para dominar os usos específicos dos ordinal numerals, aqui a gente vai ver alguns exemplos que são com datas. Então, the day of the month, o dia do mês. Today is 4th of July, hoje é 4 de julho, bem como a gente viu na aulinha passada, né? No slide passado. Centuries, que significa século. This war happened in the 16th. O 16 é o que a gente falaria sem o TH, e 16th, com um THzinho no final. A gente sente esse ar saindo. Birthdays, que é aniversário. Agora, quando a gente está falando de realeza, royalty, assim como séculos são pronunciados com numerais ordinais, mesmo quando escritos como numerais romanos, como por exemplo 16th century, os nomes dos reis e rainhas são escritos como numerais romanos e pronunciados com o artigo the e o numeral ordinal. Então, por exemplo, Rei Henrique VIII, na verdade fica King Henry the Eighth, ok? Other kind of numerals. Aqui a gente vai ver outros tipos de numerais. Existem numerais que não se encaixam nas definições de cardinal e ordinal, que já foram citados, como dozen, couple, double, porque eles são numerais coletivos que podem ser substituídos por cardinais. Então aqui a gente vai ver alguns exemplos deles. Both, ambos, thousands, milhares, hundreds, centenas e century, século. E a gente também tem os números que são multiplicativos, que indicam a quantidade de vezes que foi dito algo, ou melhor, que algo foi aumentado, como nessa tabelinha aqui em cima. Então, quando a gente tem apenas uma vez, a gente pode falar one time, once or solitary.
2 times, twice or double. 3 times, thrice or triple. Vale lembrar que o thrice, ele existe, mas ele é pouquíssimo utilizado. É melhor você utilizar, por exemplo, 3 times no lugar. Agora a gente vai falar sobre os números fracionais e decimais em inglês, e eles são bem fáceis também. Eles só têm uma regrinha, mas é bem simples, que é sempre colocar a palavra point quando a gente está falando decimais. Então, 1.01 é 1.01 plus 1.02 minus 1 equals or makes 1.03. Quando a gente está falando em fração, a gente tem um número cardinal e um ordinal no singular ou plural em seguida. Então, 1 sobre 9, na verdade, é 1/9, com o TH no final. E quando a gente vai falar as horas com to e past no inglês, a gente tem meio-dia, 12 o'clock. Meio-dia e 5, 5 past 12. Meio-dia e 10, 10 past 12. Meio-dia e 15, a quarter past 12. Meio-dia e meia, half past 12. Meio-dia e 45, a quarter to 1. E a nossa aula chega ao final. Thank you pelo seu tempo. Agora a gente vai praticar tudo que foi dado em aula para que assim os números em inglês sejam cada vez mais natural no nosso speaking. Eu sei que pode ter parecido um pouco demais, mas lembre-se que é só você treinar, voltar nesse vídeo e rever essas pequenas regrinhas, mas que ao longo do tempo, conforme você vai treinando e praticando, você vai ver que vai ficando muito natural, mas muito importante que você reveja, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.